um psicanalista, e eu não sou mais do que um curioso no estudo da psicanálise, da psicologia social. Embora eu ache... Psicologia social, psicanálise aí também... Embora eu tenha sido sempre uma pessoa que nunca compreendeu por que a esquerda não incorporou mais nos seus debates obras como as do William Reich, teve uma compreensão do fascismo, em muitos casos, superior à da direção do Partido Comunista Alemão, né? Eu sou um curioso só. Eu vou te dizer uma coisa. Há determinados momentos na história em que as sociedades têm uma poderosa pulsão da morte, em que ela quer destruir tudo. Ela nem sabe o que ela quer construir, mas ela quer destruir. Essa pulsão da morte é um subproduto da luta de classes. Ela não é divina. Ela não é produto da psicologia individual. Ela é produto de uma sociedade que apodreceu sem mudar. Exato. Sociedades que apodrecem sem mudar, sem que haja uma perspectiva de mudança das condições de vida das massas, essas sociedades, como Gramsci também apontou, apodrecem. E o apodrecimento gera a pulsão da morte. A pulsão da morte é o sentimento destrutivo. E o sentimento destrutivo pode ser canalizado para o fascismo ou para a revolução. A revolução popular, operária, socialista, ela também se baseia na pulsão da morte. Na ideia, quando se cria na sociedade um consenso de que tem que ser destruída a velha ordem, que não pode sobrar pedra sobre pedra da velha ordem. Somente há revoluções quando esta pulsão da morte está instalada. Só que a contra-revolução fascista, ela também se baseia na pulsão da morte. O bolsonarismo opera a pulsão da morte. Se a gente tentar compreender o desenvolvimento do Bolsonaro pura e simplesmente a partir dessa nossa lógica cartesiana, o que ele falou pega mal em tal grupo, ele vai cair. O que ele falou pega mal naquele outro grupo, ele vai cair. A gente está errando. A gente está operando fora da pulsão da morte. O Bolsonaro, ele consegue, e talvez ele consiga exatamente por esse estilo dele. Isso me apavora. Mas talvez exatamente por esse estilo dele, ele incorpora a pulsão da morte. Sim. Esse sentimento destrutivo da sociedade. De uma sociedade apodrecida. O Brasil é um país apodrecido. Que libera esse infecto odor da morte. Não tem cheiro pior que o cheiro da morte. Quem já viveu isso sabe. O cheiro da morte é insuportável. E esse é o odor da sociedade brasileira. E o bolsonarismo, como o fascismo no passado, ele encarna a pulsão da morte. E a gente não consegue acertar a mão na análise, muitas vezes, boa parte das vezes, talvez a maioria das vezes, porque nós raciocinamos com uma lógica estranha à pulsão da morte. E nós não disputamos a pulsão da morte. Aí entra a situação mais complicada. Aí entra o não sucesso de jogar na retranca, como você disse, né? Mas como é que você disputa a pulsão da morte? Não dá. O Lula disputou a pulsão da morte em 89, por exemplo. Havia pulsão da morte em 89. Talvez não com a mesma intensidade de hoje, porque o Brasil apodreceu na democracia. Naquele momento, o Brasil era um país que estava saindo da ditadura, e a pulsão da morte era a percepção de que aquela saída da ditadura tinha sido mais do mesmo, uma transição conservadora por cima, uma armação entre a burguesia e os militares e os partidos burgueses, né? Havia pulsão da morte com menos intensidade que hoje. Mas o Lula era o que tinha vindo para chutar o pau da barraca, né? Mas não só o Lula, o Collor também. A disputa de 89, Lula versus Collor, do ponto de vista do desenho político, é muito parecida com Lula versus Bolsonaro. O Collor é um pré-Bolsonaro. É isso que é o Collor, um pré-Bolsonaro. O desenho é o mesmo. A sociedade normal, democrática, liberal, centrista, radicalmente burguesa, tinha falido em 89. MDB, PFL, PSDB, que era novo, tudo tinha falido. Disputou ali no polo de esquerda Lula e Brizola, e no outro polo à direita o Collor. O centro tinha sido destroçado. Em que situações históricas o centro é destroçado? Quando a velha sociedade burguesa, que normalmente é o centro que dirige, entra em falência. Então, esta sociedade criada pela Constituição de 88, esse regime político, está falido, ele é podre, ele cheira o odor da morte. E o Bolsonaro está disputando isso. Ele disputa essa pulsão da morte. Se o Lula não entrar um pouco na disputa da pulsão da morte, isso exige, eu creio, mais agressividade, mais assertividade, maior clareza no que vai fazer com o país, para onde vai levar o país, tá? Fica difícil conter a influência da pulsão da morte. A pulsão da vida, ela não pode ser frouxa.
ela tem que ser tão intensa quanto a pulsão da morte. Eu acho que isso exige mudar a pauta. Mudar a pauta. A pauta tem que vir para os temas do povo, em primeiro lugar. Segundo lugar, tem que ser mais programático. Poxa, a questão da educação. Não era hora do Lula ali introduzir, olha, eu me comprometo, o nosso programa de governo é a construção de escola em tempo integral por todo o país. É pegar os CIEPs do Brizola e transformar num projeto nacional. Não é hora de falar isso claramente? Não é hora de falar claramente, read my lips, eu vou desfazer a privatização da Eletrobras. Eu vou acabar com o teto de gastos. Fazer o que o Lula fala em muitas declarações. Cadê o tema do PPI, do preço por paridade? Importantíssimo. A palavra fome não apareceu na sabatina da Globo. E não apareceu ontem. O que vai ser feito? O Lula tem muito mais capacidade programática, o Lula, o PT, a esquerda, do que o bolsonarismo ou essa chamada terceira via. É uma piada essa terceira via, incluindo o Ciro. O Ciro é um arremedo programático. Ou seja, aquele duo dele num determinado momento para atacar o Lula com o Felipe Dávila mostra que o Ciro não é consistente. O Lula tem que fazer essa disputa, a pulsão da vida tem que ser intensa. Então, eu tô aqui, é muito fácil opinar, né? Comentarista de debate é igual comentarista de futebol. É tão mais fácil opinar do que entender, mas é tão mais fácil. Não, mas o fato é, o povo quer alguém que o defenda ferozmente, né? Deixa eu trazer aqui os nossos comentários. Essa tua frase devia ser o título de uma matéria. O povo quer que ele seja defendido ferozmente. Olha aí, faltou esse advérbio de modo na participação do Lula no debate de ontem, o ferozmente. O tribuno do povo, como se dizia na Revolução Francesa. L'ami des peuples, que era o nome do jornal do Marat na Revolução Francesa. Né? L'ami des peuples, o amigo do povo. A defesa feroz dos interesses da classe trabalhadora. Quando o Lula apareceu com isso, naquela resposta a Soraya. Qual é o sobrenome da mulher, gente? Tronic, acho que é Tronic. Tronic. Soraya Tronic e outros. Aí é o Lula que pode enfrentar a pulsão da morte. Exato. Porque a campanha, um pouco, sabe, tem um lugar comum, que é um pouco, assim, normal na nossa esquerda. Essa história do amor vai vencer o ódio. Essas coisas são uma boa poesia, não? O amor vencerá o ódio. Mas não existe na história isso, não. Não existe. Não, entendeu? O ódio não pode ser enfrentado. Pode ser até um ódio amoroso, mas o ódio tem que ser enfrentado com ódio. Não tem outra solução. Né? Pode ser um ódio de outro tipo. Pode ser um ódio amoroso, repito. Mas pode ser um ódio construtivo, não um ódio bélico, né? O ódio que representa o ódio em defesa da vida. Exato. Mas a pulsão da morte. Mas esse clima peace and love, esse clima hare-hare, não ajuda. Breno, olha, eu estou aqui com um caminhão de superchat para agradecer. E aí já passo para você trazer a programação de hoje, que a gente já estourou nosso tempo aqui.